Abra comigo Efésios capítulo 1. Curamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Efésios capítulo 1, versículo 3. Eu vou ler na tradução NVT, a nova versão transformadora. Diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo. Nos abençoou em quem? Em Cristo, com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. Até Deus fazia tudo por Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim fez para louvor da sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora, Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. Qual é esse cumprimento? E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá sobre a autoridade de Cristo. No devido tempo, todas as coisas vão convergir em Cristo, seja as do céu como as da terra. Tudo vai terminar nele. Aleluia. Eu quero falar de Cristo para você. Aleluia. Louvado seja Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: é melhor você sair se você não quer ouvir de Cristo. Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos existentes nas regiões celestiais em Cristo. E assim também nos escolheu e nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E ele tem um plano, e o plano é este: que no final todas as coisas vão convergir em Cristo. Toda a criação que geme, toda a vida, toda a terra vai ser convergida em Cristo. Ei, a minha herança está no céu, mas a minha herança não é o céu. A minha herança é Cristo. Cristo é a minha herança. Cristo é a minha herança. Então nós temos duas reuniões hoje, essa e a outra. Depois dessa vai ter outra. Amém? Vamos ter um break e depois a gente vai começar outra. Era para ser essa só para pastores e líderes. Mas tem uns fominhas, irmão, que eles vêm também. É mesmo, né, irmã? Glória a Deus. Então eu preciso entender isso, irmãos, que a minha recompensa está no céu, mas a minha recompensa não é o céu. A minha recompensa é Cristo. Cristo em vós e a esperança da glória.
Cristo é tudo em todos. O mundo precisa conhecer a Cristo. Eu costumo dizer que se você está num lugar para ouvir de Cristo e nos primeiros minutos você não ouve falar de Cristo, por favor, vá embora. O Evangelho é Cristo. Nós somos coadjuvantes, irmãos. Nós não somos protagonistas. O protagonista do livro de Atos dos Apóstolos é Cristo, o Espírito Santo. Cristo através do Espírito Santo. O protagonista dos evangelhos é Cristo. O protagonista de toda a Escritura é Cristo. Todas as coisas convergem para Ele. Então, Cristo é o meu alimento. E eu preciso entender que tudo que Deus faz é bom. Agora, tudo tem um princípio para funcionar. Deus não faz por fazer e diz, vai fazendo aí, vamos ver o que dá. Não, Deus não improvisa. Quem improvisa somos nós. Deus tem princípios elementares da fé. Deus tem princípios que regem os céus e a terra, que regem o mar. Você vai ver Deus ensinando para Jó, dizendo, onde tu estava, Jó, quando eu disse para o mar, vem até aqui. Deus deu limite para as águas, deu limite para as estrelas. Tudo tem um princípio para funcionar. E se eu quebro o princípio também me quebra. Eu me lembro quando deu a enchente lá em Itajaí em 2008, que 95% da nossa cidade ficou debaixo d'água. E eu fui orar e dizer, Deus, por que isso? Eu disse, deixa eu te falar uma coisa. O que nasceu primeiro? Foi a cidade ou foi o rio? Eu disse, foi o rio. Eu disse, então vocês não respeitaram o princípio. Vocês fizeram a cidade quase dentro do rio. É verdade. Tem coisas que acontecem na nossa vida porque nós saímos do princípio, saímos do propósito de Deus. Por isso que o lugar mais seguro para você é estar dentro do propósito de Deus. Por quê, pastor? Porque quando você está dentro do propósito de Deus, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Se você está no propósito de Deus, esse é o lugar mais seguro da terra para você. O lugar mais seguro não é muros altos, não é cerca elétrica. O lugar mais seguro é você estar dentro do propósito de Deus. Dentro do propósito de Deus você vai viver o que Deus tem para você. E nós precisamos cuidar para não substituir algo errado por algo falso. Nós podemos estar trabalhando para Cristo pensando diferente de Cristo. Eu não posso pensar diferente de Jesus. As diferenças de movimentos, elas precisam estar firmadas no mesmo fundamento. Às vezes eu posso pensar diferente, eu posso fazer algo diferente, eu sou diferente, até porque a igreja é feita de pedra, ela não é feita de tijolos. Tijolo é o mesmo naipe. A Bíblia diz que Deus não recebia sacrifício feito em altares de tijolos. Tijolo é tudo igual, tem o mesmo naipe. Pedra não, pedra diferente. Tem pedra redonda, pedra bicuda, pedra lascada, tem pedra áspera. Olhando daqui eu vejo muitas pedras diferentes. E a igreja é feita de pedra. Fazer um altar de pedra, sabe o que significa isso, irmãos? É respeitar as diferenças de movimentos, não de fundamentos. Nós precisamos entender isso. Diga comigo, fundamentos eternos. E diga comigo, movimentos modernos. Então, movimento moderno não pode tirar você dos fundamentos eternos. O que transiciona são os movimentos. Eu sou bisneto de um homem chamado Roque, que ele era presbiteriano. Ele falava diferente. Eu sou neto de um homem chamado seu Hermínio Roque, de quem eu herdei o primeiro nome, o segundo nome. Tem o nome dos dois avós, Luiz e Hermínio. Ele ia para a sinaleira da Folheto. Eles faziam evangelismo de uma forma diferente que a gente faz hoje. A gente tem jogral, a gente tem teatro, a gente tem banda, né? Eles faziam diferente. Eu nunca vi o meu avô de shorts. Eu nunca vi meu avô de camiseta. Porque essa era a revelação que ele tinha. E à medida que nós fomos andando em Cristo, os movimentos foram mudando. Mas os fundamentos não mudam. O que era pecado para o meu bisavô ainda é pecado para nós.
e será pecado para os meus bisnetos. E nós precisamos entender algumas movimentações. A nossa condição muda, mas a nossa posição é eterna. Eu estou assentado e você está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A nossa posição em Cristo não pode mudar. Agora, quando muda a nossa condição, nós também queremos muitas vezes mudar a posição. Não, irmãos. As pessoas já sabiam que Cristo tinha autoridade, porque elas diziam: de onde vem essa tua autoridade? Eles não concordavam, era com os movimentos de Cristo, porque ele nasceu numa cidade insignificante. Olha o nome do pai e da mãe. Deus simplificou tanto, que era Zé e Maria. Olha o lugar que ele nasceu. Então eles não conseguiam acreditar que aquele homem nascido em Nazaré, filho do Zé e da Maria, fosse o Filho de Deus. Não cabia na religiosidade da época. E ainda chamando Deus de Pai, que era uma blasfêmia. Deus não tem pai, por isso que quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus tinha certeza que foi o Pai que revelou. Porque judeu não acreditava que Deus poderia ter um filho. E aquele cara está dizendo que é filho de Deus, e está prometendo um reino, e está prometendo milagres, e está prometendo, e não só prometendo, fazendo. Por onde passava, meu Deus. E eles perguntavam: de onde vem a tua autoridade? Eles sabiam que ele tinha autoridade. Eles não acreditavam, mas eles sabiam que tinha uma autoridade ali. E ele só dizia: o meu pai me enviou. Eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque o meu pai me enviou. Irmão, quem anda debaixo do envio do Pai, caminha na unção do Pai, caminha na unção daquele que enviou. Porque o Espírito, irmão, tanto o Espírito das trevas como o Espírito de Deus, para ser legal, precisa de um corpo para se manifestar. Ele precisava entrar pela porta. E ele entrou pela porta de uma criança no ventre de uma mulher pura. Você vai perceber uma coisa, que todas as mulheres estéreis da Bíblia, que não podiam gerar filhos, quando elas geravam filhos ilustres. Porque Deus dizia: você vai gerar um filho. E a maioria das mulheres estéreis, você vai ver, a mulher de Manoá gerou Sansão, Rebeca, Sara, Raquel e tantas outras mulheres, Isabel. Elas eram estéreis e o Senhor dizia: assim será, você vai gerar. Porque os profetas, homens de legalidades, foram gerados por mulheres estéreis, porque eles foram gerados segundo uma palavra. Só que quando chegou na hora de nascer o seu filho, tinha que ser uma pura. Tinha que ser uma pura. Quando o céu gera algo em algum lugar, irmãos, tem que ser através da pureza. Eu não estou falando da inocência, eu estou falando da pureza. Não da ingenuidade. Não de ser ingênuo, mas de ser puro. Porque quem vai ver a Deus são os puros. Então Jesus entra assim, ele entrou legalmente por um corpo. Cristo entrou por um corpo. Jesus Cristo agora tem legalidade no céu e na terra. Por isso que toda a terra foi entregue, toda a autoridade foi me dada, ele diz. Se você ler Mateus 28, versículo, está na Bíblia, ele diz: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade foi me dada. Ele começa a chamar os discípulos e disse: por isso, ide por todo o mundo e fazei discípulos, ensinando a guardar todas as coisas. 28, 18. Ele disse: e eu estarei com vocês todos os dias. Ele está dizendo: eu quero que vocês entendam que eu tenho autoridade. Eu estou dando para vocês essa autoridade. E se vocês usarem a minha autoridade, se submeterem a mim, vocês trabalharão debaixo da minha autoridade. Não é da sua influência, é da minha autoridade. E vocês vão ter uma recompensa por isso. Eu estarei com você todos os dias.
Ou seja, a recompensa de quem faz a obra de Deus é a presença de Cristo, é a presença do seu Espírito. Não é uma oferta que você ganha no final do culto, não é um livro que você vende, não, a recompensa é a presença. Por isso a presença de Deus, aqueles que vivem fazendo a vontade de Deus, que andam na legalidade da sua vontade, certamente vão andar na sua presença. E essa presença, ela traz perfeição, porque ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. A forma de ser aperfeiçoado por Cristo não é só estudando sobre Cristo, é andando na sua presença. Agora, para andar na sua presença, eu preciso andar na sua obediência, para me mover debaixo da sua autoridade. Está entendendo isso, irmãos? Então nós precisamos entender isso. Enquanto nós não entendemos isso como pastores e líderes, como irmãos queridos, nós estamos sempre procurando alguém para resolver os nossos problemas. Nós queremos ser pastoreados. Deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos entender que quem busca pastoreio se frustra com paternidade. Como é que é? Quem busca pastoreio se frustra com paternidade. Porque quem está buscando só pastoreio quer ser cuidado. Paternidade não tem a ver só com cuidado, tem a ver com desenvolvimento de destino. Então às vezes a pessoa quer só ser cuidada, mas ela não quer desenvolver o que Deus tem para ela. Paternidade sempre vai ajudar alguém a desenvolver aquilo que ele já carrega. Mas tem pessoas que preferem só ser pastoreadas, querem ser cuidadas a vida inteira. Não, irmãos, a ideia da igreja não é cuidar de gente a vida inteira. É por isso que tem gente frustrada com a igreja e líderes frustrados com ovelhas. Porque a ideia de Deus sempre foi desenvolvimento. Jesus sempre foi transferindo desenvolvimento. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Depois ele disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois ele apontou para os discípulos e disse: vocês são a luz do mundo. Agora vão e façam discípulos, ele disse. Ensine eles a guardar o que eu ensinei vocês a guardar. Façam o que eu ensinei vocês a fazer. Caminhem debaixo da minha autoridade. Foi isso que Jesus fez, irmãos. Mas nós muitas vezes estamos na igreja, nós queremos ser cuidados. Nós queremos uma atenção exclusiva. Não, querido, igreja não é uma creche. Nós não estamos preparando criança. Ah, mas eu sou filho. Não, a igreja não é para cuidar de filho, é para cuidar dos próximos pais, das próximas mães. É para desenvolver pessoas. Pessoas têm que crescer, desenvolver. Ó, meu irmão, ó, faca na caveira. Igreja que só quer ser cuidada quando vai para o deserto, murmura. Igreja que só quer ser cuidada quando vai para o deserto, murmura. Quer estar sempre voltando ao Egito. Não, irmãos. Igreja madura quer brigar. E não é brigar com o mundo. É nas regiões celestiais, irmãos. Nós precisamos ser cuidados sim. Para quê? Para encontrar o nosso destino. A profecia é clara: deixará o homem a sua casa, se unirá à sua esposa e se tornará uma só carne. Deixar é uma medida, se unir é outra, se tornar é outra. Isso não serve só para casamento, irmãos. Isso é para o ministério. Nós temos que crescer. Crescer. Se o seu filho come e não cresce, você leva no médico para perguntar o que está acontecendo. Porque está atrofiado. Porque está atrofiado. Mas na igreja não, na igreja a gente manda fazer mais uma campanha. Diz, vai fazer mais uma campanha de oração, faz mais uma campanha de jejum. Não, irmãos, as pessoas precisam crescer. E crescer tem a ver com posicionamento. Posicionamento. A igreja precisa se mover pelo reino. E toda ideologia que não é cultura de reino é miopia. Porque ela só vê um lado. Ela não vê o reino todo, mano. Rodrigo, não vê. Ela só vê a sua denominação, só vê a sua cidade, só vê o seu gueto. Não, irmãos. Homens e mulheres de reino, eles estão vendo tudo. Eles estão olhando para tudo. Eles querem remir tudo. Eles querem se envolver com tudo.
Eles querem dar palpite em tudo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Miopia, e o problema é que a miopia, ela gera idolatria em coisas e em pessoas. Por quê? Porque ela não vê o todo. Não vê todo o propósito. Só vê a partir da sua necessidade. E quando você vê Cristo só a partir da sua necessidade, você não consegue funcionar na autoridade de Cristo. Irmãos, Adão pecou. Deus ia todo dia. Adão estava lá no jardim nu. E Deus estava lá com Adão. O Adão estava nu e Deus estava com Adão. Aí Adão peca. Quando ele ouve, agora Deus faltou o encontro. Deus foi ao encontro, já sabendo o que tinha acontecido. Esse Deus não é gente. Não é. Ele foi ao encontro e pasme, ainda pergunta: Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E Adão está escondido atrás de uma árvore e diz: Deus, eu estou aqui. O que você está fazendo aí? Eu ouvi a tua voz e tive medo porque eu estou nu. Mas ele estava todo dia nu. Aí Deus faz a pergunta para ele, diz assim: ó, quem te falou que você está nu? Quem você está ouvindo agora? Quem você está ouvindo agora? É como se Deus dissesse assim: Adão, eu venho aqui todo dia e vejo você nu. E você também se via nu, sua esposa estava nua. E vocês nunca se envergonharam de mim. Sabe por quê, Adão? Porque você olhava para você através de mim. Agora na sua carnalidade você quer olhar para mim através de você. Você não pode olhar para Deus através de você, querido. Porque a primeira vez que Deus não suprir a sua necessidade, você vai deixá-lo. A primeira vez que Deus não disser sim para você, você vai deixá-lo. Você tem que olhar para você a partir de Deus, não a partir de você. Você tem que olhar para Deus a partir de você. Não. Se você olhar para Deus a partir de você, você vai para a igreja fazer campanhas para ganhar coisas que já são suas. Agora, se você tem que olhar para você a partir de Deus, como é que você tem que olhar para o teu irmão? A partir de Deus, não a partir de você. Senão você vai se comparar. E se você se comparar, você vai querer competir. E se ele não concorda com você, você vai ressarcir. Então você tem que olhar para as pessoas como Deus olha, não como você a vê. Eu não vejo como vê o homem. Isso sempre foi a ideia original do cristianismo. Isso é evangelho. Evangelho não pode olhar para o mundo como o mundo se vê. Evangelho não olha para o próximo como o próximo se vê. Eu não vejo como você vê. Os meus caminhos são mais altos que os seus. Ele vem dizendo em todas as escrituras, em todas as cartas: não atente para aquilo que se vê, porque aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. Em outras palavras, ele está dizendo: olha a partir da eternidade, não a partir desse momento. Não olhe a partir desse momento, irmãos. O que é que a Bíblia dizia? O que é que dizia a profecia? Maldito é todo aquele que morrer no madeiro. Aí Jesus morre no madeiro e transforma aquilo que era maldito num símbolo de salvação. A gente até canta: levarei eu também minha cruz. Maldito! Jesus pegou aquilo que era maldito e transformou em símbolo de salvação e recomeço. Deus pode transformar qualquer coisa maldita. Ele pode ressignificar qualquer coisa maldita. Qualquer coisa maldita, qualquer lugar maldito, qualquer pessoa maldita, Ele pode ressignificar. Ele fez isso com a cruz, Ele pode fazer com qualquer um. Nós precisamos entender isso. Então, mas a gente julga, a gente diz: não, está amarrado, isso aqui não. E Deus diz: eu posso ressignificar isso. Não, esse cara não, eu posso ressignificar esse cara.
Não, essa casa não, eu posso ressignificar essa casa. Se você entender o poder que me foi dado, se você entender todo o propósito, toda a eleição, todo o propósito do início, a nossa orientação deve ser a partir do princípio e não de expectativas ou desejo. Nós queremos chegar. Quem quer chegar? Eu também quero, mas eu primeiro preciso saber de onde eu estou partindo. Para mim chegar em algum lugar, eu preciso saber de onde eu estou partindo. Se eu botar no GPS qualquer coisa, ele sempre vai partir do lugar que eu estou. Então, antes de querer chegar, eu preciso saber se eu estou no lugar certo, se eu estou fazendo a coisa certa, porque pior do que fazer errado é crer errado. Porque uma pessoa que faz errado, você consegue convencê-la, você consegue ajudar a fazer a coisa certa. Mas uma pessoa que crê errado, irmãos, é muito difícil você tirar ela dali do engano. É muito difícil. Por isso que do Egito, Deus foi buscar o povo. Da Babilônia não. Babilônia, ele disse: sai dela, povo meu. Sai daí, povo meu. Se nós não tivermos o amor e a justiça de Deus como fundamento em nosso projeto de graça, nós não vamos entender o que é graça. E aí o problema é que nós vamos fazer qualquer coisa para chegar, porque a gente quer chegar, mas para chegar eu preciso saber de onde eu estou partindo, irmãos. Eu preciso saber se eu estou no lugar certo, crendo da forma correta, do jeito certo. Porque Deus teve que abrir os olhos de um homem chamado Saulo de Tarso, porque ele estava fazendo a coisa errada em nome de Deus e acreditando que estava fazendo para Deus. E quando Jesus se encontra com ele no caminho de Damasco, ele diz: Senhor, quem és tu, Senhor? Ou seja, ele sabia que era o Senhor. Ele só não sabia quem o Senhor era, mas ele sabia que era o Senhor. O Senhor disse: eu vou ter que te deixar cego para te devolver a visão correta. Eu quero que você veja do jeito certo. Porque quantos de nós estamos fazendo algo para Deus e a gente pensa que está na visão correta? A visão correta não parte da movimentação, parte do fundamento. Jesus é o alfa. Eu sei que o melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Eu sei disso. Mas se eu não souber discernir os começos, se eu não souber discernir o alfa, certamente eu não vou entender o ômega. Eu não vou entender. Por isso o perigo de uma escatologia sem amor é que ela não gera um comportamento correto para os seus dias. Por isso uma escatologia que só quer escapar daqui, deixar tudo como está, ela não se responsabiliza de como a terra está. Porque se Deus vai me tirar daqui, para que eu vou mudar alguma coisa? Se Deus vai me tirar daqui, irmão, eu só sei de uma coisa: tudo ficará bem. Eu sei que quando Ele vier, tudo ficará bem. Por isso então, sempre que nublar o caminho, que você não conseguir enxergar, volte. Nem sempre o futuro está na frente. Vinde, tornemos ao Senhor. Vinde, tornemos ao Senhor. Tornemos ao Senhor. Mas a gente faz o quê? A gente muda as movimentações a partir do que a gente já fez. Nós precisamos entender que quando Deus falou para Moisés: Moisés, não fere mais a rocha. Você feriu a rocha por 40 anos, agora chega, não é mais para ferir. Deus estava mudando uma movimentação para que ele entendesse um fundamento. Então o problema de que Moisés mudou a movimentação, Te vi llegar con esa blusa azul y se me fue la calma del cruz. Tú tan de frente, yo tan sin voz. Me dijiste hola y cambió el sol. Yo no quería caer otra vez, pero en tus ojos me fui al revés. Y ahora tú me tienes así, dando vuelta dentro de ti. No me sueltes si vas a volver, quédate cerca.
Não foi só dele ter mudado a movimentação, é que ele não estava transmitindo o começo correto. Deus disse: vocês feriram a rocha num tempo de imaturidade. Vocês feriram a rocha num tempo de imaturidade. Sabe quando você faz as coisas bem na força? Acontece, mas é na sua força. Quem aqui já fez coisa na força no reino de Deus? Eu já fiz, irmão. Eu fui expulsar um demônio uma vez, a mulher mordeu o meu braço, eu mordi o braço dela também. Eu era ignorante, eu não sabia. Orava e jejuava e não tinha instrução nenhuma. Eu me lembro que uma vez um diácono trouxe um copo d'água para dar para uma mulher que ela estava passando mal. Não dá água para o diabo, irmão. Não dá. Ela pegou o copo d'água e jogou em mim e disse: eu te odeio. Eu disse: enche um copo d'água lá para mim. Vencendo na força. E Deus botou, eu imagino que se eu botava a mão assim na cabeça e dizia: meu Deus, meu menino. Sabe, imaturidade não é pecado. Deus celebra a sua vontade. Você tem vontade de fazer, Deus vai te usar. Mas chega uma hora que Deus diz: ei, você não pode mais ferir a rocha. Porque agora você já está comigo há 20 anos, 30 anos, cara. Você vai fazer as mesmas coisas. Você tem que saber quem eu sou e trabalhar a partir da minha autoridade. Não, mas eu fiz e dá certo. Esse é o problema. Você já fez uma vez e deu certo. Foi por isso que Moisés voltou a ferir a rocha. Porque ele falou, não funcionou. Fere que funciona, porque eu já fiz isso e deu certo. Eu sei como arruma dinheiro na obra de Deus, irmãos. Eu sei como enche igreja. Eu consigo encher igreja sem Deus. Deus não precisa nem vir no culto. Ele até atrapalha se ele vier, porque, né? A gente sabe fazer, irmãos. O problema não é esse. O gostoso é acordar de manhã sem saber o que vai acontecer naquele dia. E ele te visitar pela manhã e dizer: hoje nós vamos arrebentar. Hoje vai ser novidade de vida. Você vai falar e eu vou dizer sim. Aleluia, alguém está me entendendo aqui? Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu só quero a ti, nada nada além de ti. Só quero a ti, nada além de ti. Então, quando ficar nublado, não faz do seu jeito. Para e pergunta a Deus. 2 Samuel capítulo 5, versículo 17. Davi se levanta pela manhã nas suas tendas e olha, os filisteus estão armados para a batalha. Davi vai consultar o Senhor e diz: Senhor, ataca os filisteus. O Senhor diz: ataca, porque eu te entregarei os filisteus nas tuas mãos, e tu vencerás até os consumir. Ah, meu irmão, Davi, uma palavra dessa até eu ia. Davi arrebentou com os filisteus. Um pouco correu, um pouco ele destruiu, trouxe os despojos para a tenda. No outro dia Davi acorda. 2 Samuel 5:17 em diante. No outro dia Davi acorda, os filisteus se armaram de novo para a batalha. Bom, raciocina numa mente humanista. Vamos ser humano agora. Davi pensou assim: cara, onde eu fui tinha o dobro desse tanto e eu venci. Eu vou de novo hoje. A Bíblia não diz que Davi foi. A Bíblia diz que Davi consultou novamente o Senhor. A oração de ontem foi para ontem. A relação de ontem foi para ontem. Hoje eu quero mais, eu quero sentir de novo. Eu quero ser tocado de novo, eu quero ver de novo.
Eu quero ouvir de novo. Nem que seja não, mas eu quero ouvir. E aí o Senhor disse: não, agora tu não vais. Mas Senhor, não vai. Tu vais te esconder atrás das copas das amoras, das amoreiras. E eu vou por lá, tu vai por aqui. Ó Deus. Esse Deus não é gente mesmo, gente. Deus diz assim: eu vou por aqui, você vai por lá. Quando você ouvir um estrondo de cavalos e carros, você sai, porque é o Senhor que está indo na tua frente. E a Bíblia diz que Davi fez certinho. O Senhor, quando ele ouviu o estrondo, ele saiu. E a Bíblia diz que Davi fez tudo como o Senhor mandara. E destruiu os filisteus até os consumir. Irmão, o que te protege não é a tua fé. O que te protege é a tua obediência. Porque a tua fé agrada a Deus, mas não ajuda a Deus. O que te protege é a tua obediência, meu irmão. É Deus diz assim: a Luiz faz assim. Mas Senhor, Luiz vai querer pegar para mim? Vai querer pregar para mim? O cara quer pregar. Mas Senhor, eu fico imaginando quando Deus mandou abrir os olhos de Saulo. Ananias vai lá e abre os olhos. Não, Senhor, está amarrado. Senhor, tu não conhece esse homem. Senhor, ele é um maldito. Oh, rapaz, eu saí do lugar maldito agora e transformei em bênção. Você está me entendendo? Ananias, e tem uma coisa, eu já avisei ele que tu está indo, vai lá. Eu já avisei, nem falei contigo ainda, eu já avisei ele que tu está indo. Vai lá, Ananias, abre os olhos de Saulo, porque ele para mim é um varão valoroso. Eu vou ensiná-lo como que ele vai padecer pelo meu nome. Eu vou ensinar coisas sobrenaturais para ele. Ele é um vaso escolhido para mim. Não discute com Deus, Ananias. Às vezes Deus está mandando você fazer alguma coisa, você não faz com medo. Com medo que alguém possa ficar maior que você. E tem mais, Ananias. O seu nome vai aparecer só nesses 2 versículos aqui. O Saulo Ananias vai escrever a Bíblia quase todo o Novo Testamento. Ele vai ser ícone de um soldado perfeito. O seu nome é Ananias. Mas eu que vou abrir os olhos dele? É, Ananias, ele vai ser maior que você. Pastor, você abriria os olhos de alguém para ele se tornar maior do que você? Só para obedecer a Deus? Você serviria a Deus só por obediência? Mesmo que Deus dissesse: você não vai escrever livro, você não vai escrever carta, você não vai gravar canções, você não vai ser famoso, você vai morar aí o resto da sua vida. Essa pessoa que você está abrindo o olho, esse maldito, ele vai ser grandão. Ele vai escrever a maioria das cartas do Novo Testamento. Sim. Vai andar na Grécia, vai andar em toda a Gaia, vai andar em todo o canto da terra. E tu não, tu vai ficar só aí nesse bairro aí, na favela. Tu vai ser pastor na favela. Ele não. Ele vai para a Europa, para o State. Você abriria os olhos de alguém assim? Eu vou dizer quando você abriria. Quando você conhece o começo e o fim. O Senhor sabe como vai terminar. Porque no fim, Ananias, Saulo de Tarso, Luiz Hermínio, Juscelio, Rodrigo, Cristiano, Jean, todas as coisas vão convergir em Cristo. Tudo vai convergir em Cristo. Não vai ter troféu na parede. Aleluia. Quando acabar o jogo, ninguém vai levar a bola para casa. Porque quando acabar o jogo, o dono do time vai chegar e vai mostrar pra gente: não foi vocês que ganharam. Vocês só jogaram. Quem ganhou fui eu. Quem ganhou foi eu. Foi me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Essa autoridade é para quem quer obedecer, quem está disposto a obedecer a Cristo.
Sim, sim. Mas sabe o que eu vejo, pastor Jean? Muitas pessoas na fila, me libera uma palavra, me dá uma palavra, irmão. Aqui. Cutuca alguém e diga assim, você não precisa de uma nova palavra. Deixa eu explicar. Então, se eu não acredito em profecia, claro que eu acredito. Muitas pessoas estão buscando uma palavra. Para que você precisa de uma palavra? Para esse tempo. Eu preciso de uma palavra para esse tempo. Você já tem a Bíblia do começo ao fim. Aqui tem o plano que começou e como vai terminar. Vai terminar ele chegando. E vai começar um novo começo, com um novo céu e uma nova terra para quem nasceu de novo. Ah, meu Deus! Mas pastor, é que eu recebi uma palavra esses dias. Deixa eu te explicar isso. Você precisa de uma palavra para se localizar em que estado você se encontra. Porque a palavra você já tem. Está aqui. Estude. Aqui você vai saber como vai terminar. Mas se eu receber uma profecia, toda palavra que eu recebo é para me localizar. Em que lugar que eu estou na promessa. Não é para me dar destino, como se eu não estivesse escrito. Toda palavra que eu recebo não é para me dar destino, como se não estivesse escrito. É para me localizar em que lugar eu estou. Então qual é o propósito de Deus? Efésios 1, 9 e 10 diz para a gente qual é o propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? Agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo Ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra, convergir nele todas as coisas do céu e da terra, unir céu e terra. Jesus Cristo é do céu e é da terra. Por isso que Ele vai unir tudo no final. E nós cantamos e não aprendemos. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. Assim como Cristo, você é um ser também que tem do céu e tem da terra. Porque a Bíblia diz em Efésios 1,4 que Ele te elegeu nele, antes da fundação do mundo, e te abençoou com toda sorte de bênção. Você tem céu e terra aí. Você foi formado da terra, mas foi criado em Deus, eleito em Deus, eleito dentro do seu ventre profético. Por isso que tem dia que você acorda mal, tem dia que você acorda bem, tem dia que é céu na terra, tem dia que é inferno. Por quê? Aí você diz, por que está acontecendo? Não está acontecendo nada, é que tem dia que você está mais na terra, tem dia que você está mais no céu. Tá, como é que eu faço para ser governado pelo céu? Alimente melhor ele. Quem te governa quando você acorda pela manhã é quem está mais alimentado. Se é o céu ou se é a terra. Porque você tem as duas naturezas. Se você se alimenta só de ambição, de conquista, de inveja, de ciúme, de raiva, de medo, de culpa, é a terra que vai te alimentar. Vai ser o Espírito de Deus que te alimenta. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Agora o que é da terra pode virar comida de serpente, porque Deus não é injusto nem com o diabo. Ele disse que a serpente comeria do pó da terra. Você quer ser comida de serpente? Ou você quer nascer de Deus, do Espírito? Irmão, acorda. Amém? Vocês conseguem botar a Bíblia aqui? Consegue botar a Bíblia aqui no telão? Então bota aqui Colossenses capítulo 1, versículo 19 e 20. Colossenses 1, 19 e 20. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Cara, que coisa incrível. O sangue de Jesus não é só para perdoar pecado, mas é para convergir todas as coisas e devolvê-las para Deus.
Agora é claro, assim como no hospital, nem todo mundo corresponde ao tratamento. O cara está lá no hospital e não corresponde ao tratamento. Às vezes seu corpo está fraco, sua carne está fraca. Por isso, irmãos, nem todo mundo que está na igreja corresponde ao tratamento, corresponde ao desenvolvimento. Porque é melhor receber uma bênção do que ser uma bênção. É muito melhor receber uma vitória do que se tornar uma vitória. Então, não se assustem. A agenda de Deus para o mundo é perdão e reconciliação. Nós pregamos a mensagem de Cristo, mas a mensagem de Cristo, ela também é convergida no caráter de Cristo, que respalda a sua mensagem. Então não entre na presença de Deus com uma carência de escravo. Você tem que entrar com uma convicção de filho, porque foi isso que Jesus veio fazer. Isso é evangelho. Evangelho é luz no meio das trevas. Evangelho é para ser pregado e dizer para as pessoas: olha, você não precisa mais adorar essa árvore, você não precisa mais adorar esse animal, você não precisa mais adorar você. Você não precisa mais querer você. Você não precisa mais querer dar certo em tudo. Você precisa estar em Cristo. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas a acharem Cristo. Evangelho é a luz que se movimenta em meio às trevas, irmãos. Porque se eu e você não entendermos o Evangelho, que é um estilo de vida simples e prático, que o modelo é Cristo, nós vamos ficar na igreja circulando e nós não vamos viver na plenitude de Cristo. Nós não vamos. Nós vamos oscilar nos sentimentos, oscilar nos pensamentos, oscilar na herança. Quantas pessoas você conhece e eu conheço que vai, daqui a pouco não vai mais. Tem dificuldade de continuar. Por isso que eu disse, cansaço não é momento de parar, é momento de descansar. Está cansado? Está cansado? Vai descansar. Então não torne o evangelho complexo e místico para que ele seja atraente. Não precisa colocar misticismo no evangelho para ele ser atraente. Amém, irmãos? Amém? Se você receber uma palavra, quiser pular, pula, quiser dançar, dança, se joga no chão, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Eu lembro quando a gente orava, as pessoas caíam na unção, lembra disso? E quando não caía, a gente empurrava, irmão. Oh, que homem difícil de cair, cai aí, irmão, ajuda. Aí alguém disse: para que Deus dá dente de ouro? Ele dá porque Ele quer, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser com o seu dente. Não tem pó de ouro, para quê? Sinais, irmãos, para dizer: eu estou aqui. Eu estou aqui, presta atenção no que eu estou dizendo, eu estou aqui. Sinais é para abrir meus olhos, para abrir meus ouvidos, para dizer: olha aqui, eu estou aqui, você não está percebendo. Sinais são para isso. Agora, o resultado do evangelho não está com quem entende, está com quem pratica. Porque hoje a gente já não cai tanto na unção, a gente deveria se jogar. Quando a glória vem, a gente deveria ir. Porque isso não é demonstrações de sinais, irmãos. É um povo rendido que entendeu. Um povo rendido que entendeu não é dono nem da sua vida, não é dono do seu dinheiro, não é dono do seu ministério, não é dono de nada. Fala com Jesus. Quando as pessoas me convidam, eu digo: fala com Jesus. Eu estou lá em casa, Jesus diz assim: vai lá, eu vou. Faz isso e eu faço. Fala com Jesus, não fala comigo. A gente cantava uma música quando era menino: conta para Jesus onde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor. Não é assim? A gente quer contar para todo mundo, só não conta para Jesus. Nós precisamos entender que evangelho não é a recompensa para o justo, é uma esperança para o perdido, irmãos. Evangelho não é Deus formando heróis, é salvando vilões.
homens e mulheres perdidos. Isso é evangelho, querido. O evangelho vai confrontar a sua forma de pensar. O evangelho não é hóspede de nenhuma cultura, ele é juiz de todas as culturas da terra. Quando o evangelho chega no lugar, ele julga. Ele julga o ambiente, ele julga os deuses que ali são adorados. Não, mas aqui ninguém adora imagem. Não, às vezes os homens estão sendo adorados. Evangelho é isso, irmãos. O evangelho não é Deus fazendo heróis, é resgatando vilões. O evangelho é para dar condições das pessoas se desenvolverem, não para protegê-las do mundo. Evangelho não me protege do mundo. Tudo que Deus não quer é me proteger do mundo. Quem tem que fugir do mundo sou eu. Evangelho não é para me proteger do mundo, é para me dar condições de me desenvolver em meio a esse mundo caído. Então eu tenho que viver nesse mundo de uma forma que o mundo a qual eu pertenço venha e se manifeste aqui. Sim, evangelho é para curar, para empoderar, para transformar. O principal propósito do evangelho não é te poupar do sofrimento presente, é te poupar do sofrimento eterno. As pessoas estão usando o evangelho para poupá-las do sofrimento presente, e elas esquecem do sofrimento eterno. O evangelho é para me poupar do sofrimento eterno, não de agora, porque eu sei que Jesus está aqui, cara. Eu sei que Jesus está aqui, mas eu estou desempregado, mas eu sei que Jesus está comigo. Mas eu estou sem dinheiro, mas eu sei que Jesus está comigo. Mas por que você sabe? Porque Ele disse: eu estarei com você todos os dias. Eu creio no que Ele disse, e por isso eu obedeço. Minha carne quer pecar, minha carne quer adulterar a ideia original de Deus. Minha mente vagueia na corrupção dos homens, na cobiça dos homens. E você todo dia tem que dar uma voz de comando para a sua mente, para os seus olhos, para os seus ouvidos. E as pessoas ficam discutindo: pode ouvir música do mundo? Pode ver filme? Ai, irmão, que pobre isso, que pobre! Você está consultando a internet para saber o que você pode e o que você não pode? Se você anda com Cristo, quando você olhar e diz: filho, quando você vai ouvir, aquilo não cai. Quando você vai comer, não cai. Quando você vai beber, não cai. Não cai por quê? Porque você é santarrão? Não. É porque você sabe que todas as coisas um dia vai convergir em Cristo. E por que eu não vou convergindo então agora? Para que eu tenho que esperar o fim para convergir em Cristo agora? Por que eu não posso pegar o meu carro e convergir a Cristo? Pegar minha casa e convergir a Cristo? Pegar meu dinheiro e convergir a Cristo? Pegar meu casamento e convergir a Cristo? Por que eu tenho que esperar o final? Se o evangelho já começou para mim, se a vida eterna já começou para mim? Não, não começou. Começou sim, porque quem está vivo nunca morrerá. Quem está vivo nunca morrerá. E você está esperando o final da vida para desfrutar. Você pode desfrutar agora, mano. Por que eu não posso convergir tudo para Cristo agora? Por que eu não posso colocar tudo na mão dele agora? Se um dia vai ser tudo dele mesmo. Mas não, eu quero aproveitar a vida. Já que eu já sei o resultado final, eu vou aproveitar a vida. Porque eu já sei o resultado final, no fim. Sabe o que vai acontecer no final, José? Deus vai dar um jeito de convergir todas as coisas em Cristo. Então vamos aproveitar a vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque eu vou desfrutar. Não, querido. Você não entendeu o que é evangelho. Salvação não te custou nada, Jesus morreu por você. Mas viver o evangelho vai te custar tudo. Se você quiser viver o evangelho, vai te custar tudo. Vai custar a sua vontade, sua ambição, vai custar. Você vai ver gente se divertindo e você dizer: cara, quem tem pressa é a carne.
Espírito não tem pressa, Juscelio, porque ele é eterno. A carne que quer ter prazer antes da aliança. A carne que quer prosperar antes de trabalhar. A carne que quer entrar na promessa sem passar o deserto. Porque a carne quer isso, mas o Espírito não. O Espírito é eterno. E é lá que ele me convence, no Espírito. É lá que a voz dele diz para mim: filho, nós vamos terminar isso juntos. Eu sei que está difícil agora, mas eu quero dizer uma coisa para você: esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória. Alguém está me entendendo aqui? Levanta sua mão e bate palma para Jesus então. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Uma das coisas boas do Evangelho é que você pode tomar café agora, no intervalo, não é? Glória a Jesus. Deixa eu dar uma pausa aqui, eu quero continuar depois. O Evangelho é complexo, mas não é complicado. O Evangelho é complexo para a mente humana, humanista, que não ama e não serve a Cristo. O Evangelho não são homens assistindo à crucificação. O Evangelho funciona para quem está crucificado com Cristo. Você está me entendendo? Então se prepare. Todos vocês, se preparem. Se preparem. Tem uma palavra de Deus para vocês. O Evangelho funciona para quem obedece. Amém? Tem uma palavra de Deus para ti, Natan. Você estava lá em Itajaí, o Luiz Hermínio estava na tua frente. Tudo que você fazia e acontecia, tinha sempre o Luiz Hermínio para dar uma opinião, para dar uma palavra. Agora você está na linha de frente, filho. O Senhor vai te pedir coisas que você não estava acostumado com isso. Se prepare. Ele já deve estar pedindo. Ele vai pedir tempo, vai pedir renúncias, porque aquele que é muito dado, muito será exigido. Agora fique tranquilo, porque as exigências de Deus são para os íntimos. Deus não exige nada de crente meia boca. Ele exige de crente que é íntimo. Pastor que é íntimo, pastor que quer a cidade, que quer o estado, que quer a nação. Não quer só encher cadeira. Gente que quer mais do que uma congregação cheia de gente vazia. Gente que quer tocar os céus, tocar a eternidade. Gente já acorda de manhã com a espada na mão. Eita, hoje, é hoje, Jesus. Ah, se prepare. Se prepare. Nos próximos dias, Deus vai afinar o corte da sua espada. E vai mostrar para você o que realmente vale a pena. E vai pedir para você deixar de lado o que não vale mais. Não tenha medo de entrar em algumas coisas novas. Porque afinal de contas Ele faz tudo novo de novo. Fique de pé comigo. Aleluia. Depois a gente continua.